Bem-vindos e bem-vindas ao programa Ciência na Religião. Este programa faz parte do projeto de extensão Religare, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Desta vez, vamos conversar sobre o tema Política, Religião e Eleições. Para abordar o assunto, convidamos o professor Joanildo Albuquerque Buriti, doutor em Ciência Política pela Universidade de Essex, da Inglaterra, e professor dos programas de pós-graduação em Sociologia e em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. É um prazer participar dessa programação e desse projeto, Rafael. Obrigada. Então, eu queria que primeiro o senhor falasse um pouco sobre as pesquisas, que o senhor desenvolve no campo das religiões. Desde a minha graduação que eu comecei a focalizar nessa temática de religião e política, e tenho tentado abordar inicialmente a escolha era mais ou menos óbvia, né? Política para muita gente tem a ver com partidos políticos, processos eleitorais, então foi por aí que eu comecei a pesquisar sobre trajetórias parlamentares no campo específico da política evangélica, tentando identificar como já nos anos 50, no contexto em que eu vivia naquele momento, uma certa mobilização evangélica se colocava. Ela não era claramente pentecostal, tinha muito mais um perfil de igrejas históricas e de uma atuação na qual havia uma percepção bastante clara da diferença e da distinção entre igreja e Estado, e não havia nenhuma pretensão naquele tipo de engajamento de alterar qualquer coisa, seja do ponto de vista jurídico-político, seja do ponto de vista da cultura política, dessa lógica laica de atuação de setores religiosos. Depois eu fui ampliando o meu trabalho para dar conta de questões de outros campos paralelos, próximos, até cruzados, como organização comunitária, movimentos sociais, atuação, processos eleitorais especificamente. E nos últimos anos, quer dizer, depois do doutorado, basicamente, eu comecei, de fato, a tentar compreender as transformações contemporâneas da própria política e em que medida a atuação, a agência, a presença de grupos e de atores religiosos nesses processos, ao mesmo tempo ilustra essas transformações e contribui para elas. Então, nesse sentido, trabalhei com políticas públicas, políticas sociais e com, mais recentemente, essa emergência evangélica na política. Essa relação entre a religião e a política aqui no Brasil, ela sempre existiu? Ela é natural ou é uma coisa que foi sendo construída? Veja, ela é histórica, né? Não sei se ela é natural, mas ela é histórica. Ela remonta à chegada dos portugueses no Brasil. A primeira missa no Brasil já é claramente uma expressão da conexão entre igreja e Estado, num sentido de reforço mútuo naquele momento. A Igreja Católica foi a instituição mais importante da sociedade brasileira até a independência, portanto, durante alguns séculos. Continuou tendo, enquanto religião oficial do Império, uma preeminência, né, do ponto de vista institucional, que naquele momento, em grande parte, se confundia com tudo que não era Estado, né? E ao mesmo tempo era Estado, porque se tratava de religião oficial. E eu acho que somente da segunda metade do século XIX para cá é que a gente começou a ter uma diferenciação, uma pluralização no campo social, cultural e religioso brasileiro, que sinalizou para outras possibilidades de expressão. Mas eu acredito que essa diversidade de formas de expressão do vínculo entre religião e política, em nenhum momento quebrou esse vínculo, de modo que eu acho que nós desconhecemos na sociedade brasileira, na história brasileira, seja colonial, seja pós-independência, algum momento, algum formato institucional no qual a religião não tenha uma presença política e uma presença pública extremamente evidente.
A gente vive a ideia do Estado laico, né? Tem aí algumas referências constitucionais. Como é que esse cenário se relaciona com essa ideia de Estado laico que seria o Brasil? Veja, a questão da laicidade é uma questão complexa, né? Nós temos modelos distintos de laicidade. O que normalmente na academia e no debate público se ressalta para contrastar esse vínculo entre religião e política é o modelo francês de laicidade que, mesmo considerado na sua dimensão histórica concreta, não é tão idealizado ou tão as coisas não são tão separadas assim como normalmente se diz, mas nós podemos salientar a existência de modelos como o modelo americano, que chega a anteceder o modelo francês revolucionário. Na Revolução Americana não existe constitucionalmente uma separação bastante clara entre igreja e Estado, mas não existe uma evacuação da religião do espaço público. Então, o modelo americano é um modelo que envolve uma presença pública bastante clara das religiões e, no entanto, não há uma instrumentalização específica de uma religião, nem também a formalização jurídico-política de uma religião ou de uma instituição religiosa. Há o modelo britânico, em que nós temos igreja e Estado associados, mas historicamente a igreja anglicana não tem exercido uma função de monopólio, né? Claro, ela tentou fazer isso em muitos momentos, mas especialmente ao longo do século XX, ela tem sido compatível com, por exemplo, o pluralismo religioso. Existe o modelo alemão, existe o modelo holandês, que são modelos diferentes, distintos entre si de laicidade. Então, a primeira questão que eu acho importante aqui é que laicidade não implica necessariamente na ausência de qualquer tipo de conteúdo religioso, seja do debate público, seja do debate parlamentar ou das discussões sobre políticas públicas. Em segundo lugar, a laicidade do Estado não implica na proibição ou impedimento a que atores religiosos se organizem publicamente para participar, por exemplo, das instituições representativas, parlamentares. A questão da laicidade tem a ver com a medida em que, seja da parte do Estado, seja da parte de alguma instituição religiosa, exista a pretensão de controle das instituições políticas no sentido amplo, judiciário, executivo, legislativo, ou interferência privilegiada, beneficiando-se de forma desigual de acesso ao Estado e às áreas de atuação e de presença do Estado. Um aspecto particular disso é o caso da educação, né? A laicidade do Estado implica na necessidade de que a educação pública, pelo menos, impeça ou bloqueie, né, a atuação de uma determinada religião ou instituição religiosa de forma privilegiada e, eventualmente, coloca uma série de debates muito interessantes sobre a necessidade ou possibilidade do ensino religioso no âmbito da escola pública. O senhor falou aí de vários modelos, né, modelos de países. Qual que é o modelo do Brasil? O modelo brasileiro se aproxima, nesse sentido, um pouco mais do modelo americano e com certas tinturas do modelo britânico e holandês, né? O modelo britânico, por ser um modelo que permite que uma instituição religiosa tenha uma grande influência política e cultural, embora com a diferença de que lá isso é institucionalizado, isso é constitucionalizado. Aqui não, mas eu me refiro à Igreja Católica e ao seu lugar ainda hoje no âmbito no espaço público, nas instituições políticas brasileiras, etc., na cultura política brasileira. O modelo holandês, por ser um modelo que procura assegurar representação a diferentes grupos religiosos, seja pensando na proporcionalidade da sua
presença demográfica no país, seja tentando criar canais que, entre aspas, normalizem essa atuação política desses grupos. O modelo americano, que eu acho é o modelo mais parecido, com o qual nós parecemos mais, é um modelo no qual existe a laicidade, no entanto, o espaço público das instituições não veta a mobilização, a presença, a tentativa de interferir em decisões dos grupos religiosos. Apenas trata esses grupos como quaisquer outros, de maneira que procura não privilegiá-los sobre os demais, procura que valores e o viés religioso desses grupos não venham a se impor sobre o conjunto da população ou sobre minorias específicas. Então, acho que, embora o contexto brasileiro também tenha distorções muito graves, ele combina elementos de diferentes modelos. Na verdade, nenhum modelo é puro, né? Nenhum modelo enfim, absolutamente singular, etc. Então, o nosso caso é um pouco isso, é um caso de grande porosidade, a presença organizada das religiões, mobilizações, representação eleitoral, etc., e com uma marcação constitucional na qual a Igreja e Estado se mantêm distintos e autônomos. E como que esse cenário influencia na questão eleitoral? Esse ano, por exemplo, nós temos eleições municipais. O quanto que essa questão das religiões acaba influenciando no processo eleitoral? Bom, há várias questões envolvidas aí. Vamos pensar primeiro na questão do sistema de partidos. A lei brasileira impede a constituição de partidos religiosos. Não é possível ter partidos de religiões ou de organizações religiosas. E aí é onde já entra uma das distorções do sistema político brasileiro, é que, embora legalmente não exista nenhum partido que pertença a uma religião, e aí, por exemplo, a gente tem PSC, Partido Social Cristão, não é o nome cristão que vai tornar esse partido um partido religioso, ou um partido de uma organização religiosa específica. No entanto, nós temos, na prática, uma espécie de relação privilegiada de organizações religiosas com determinados partidos, certo? E, por outro lado, e aí isso autoriza que no debate público mais amplo, na mídia, etc., se chegue até a falar do partido da igreja tal, do partido da igreja tal, como se isso fosse uma situação possível do ponto de vista legal. Não é, né? Não é. Mas a gente sabe que, por exemplo, o PSC é um partido que tem uma forte influência, se não direto controle, das Assembleias de Deus no Brasil. O Partido Republicanos, né, desde a sua existência anterior com outros nomes, etc., tem tido fortíssima influência da Igreja Universal do Reino de Deus. O Partido Social Cristão também tem elementos da Igreja Católica, mas a Igreja Católica já não recorre mais a essa instrumentalização de partidos. Ela procura uma outra estratégia hoje, que é uma estratégia bifronte, na qual, através dos seus bispos e padres, ela tem uma relação direta com as autoridades políticas, e através de leigos e clérigos, ela também procura influir do ponto de vista eleitoral. No sentido dos processos eleitorais, a grande novidade brasileira tem sido, desde meados dos anos 80, mas especialmente a partir de meados dos anos 90, as associações e articulações político-eleitorais de grupos evangélicos com candidaturas específicas. Isso é uma grande marca do nosso cenário político desde então. Isso faz, por exemplo, com que, já desde o momento de construção das candidaturas, se pense na adesão de setores, de lideranças, de determinados agrupamentos do campo evangélico, como sendo, para todos os efeitos práticos, embora não jurídica nem institucionalmente, uma coalizão partidária, né? Uma aliança partidária eleitoral. Então,
as negociações envolvem, nesses contextos, lideranças pastorais, algumas lideranças leigas mais importantes, como se estivéssemos tratando de partidos negociando entre si. Mas, na verdade, a gente tem aí partidos e formações políticas que não chegam a ter o status de partido, mas que têm a efetividade de comandar, vamos dizer assim, setores do eleitorado importantes. Então, isso é uma característica do contexto brasileiro, especialmente desde a segunda metade dos anos 90, que se tornou muito forte, visível, patente a partir da candidatura vitoriosa de Lula em 2002, e continua, e me parece intensificou-se mais ainda nesse momento do pós-impeachment. Né? Terceiro lugar, o que as religiões têm a ver com as eleições é uma espécie de pretensão de que o controle espiritual dos pastores, dos bispos e até de lideranças leigas sobre os fiéis, né? Ou talvez num termo mais complicado, seus rebanhos, implique numa votação em massa ou numa votação de grandes grupos em favor desta ou daquela plataforma política. E quais os efeitos sociais? Porque, pelo que o senhor falou, existe um aumento, né, dessa percepção da ostensividade das religiões no processo político. Quais são os efeitos sociais disso? Como é que isso acaba chegando à sociedade? Bom, o primeiro efeito é o efeito da mobilização política, né? Pessoas sem nenhuma tradição prévia de atuação política ou de engajamento eleitoral mais intenso, por exemplo, colaborando com campanhas, mobilizando-se para conquistar votos, passam a ter esse tipo de atuação. E isso, em si mesmo, é muito importante. Nós não precisamos criar um viés ideológico para deixar de reconhecer que mais cidadãos e cidadãs preocupados, interessados em participar do jogo político, é um ganho para a legitimidade das instituições. É um ganho para, digamos, tornar o processo eleitoral mais vivo, mais envolvendo, engajando mais pessoas. O problema não é esse, né? O problema, me parece, surge quando velhas formas de controle eleitoral que existiram no Brasil há muito tempo, existem no Brasil há muito tempo, passam a se acoplar a essa mobilização eleitoral, de tal modo que um contingente tão diverso como, por exemplo, são os católicos ou os evangélicos no Brasil, né, passa a ser visto, do ponto de vista eleitoral, como uma espécie de curral, né, onde a decisão de uma liderança por apoiar determinada candidatura implicaria, supostamente, na adesão automática dos fiéis. Então, isso geraria um efeito de manipulação de setores do eleitorado, que é um efeito social negativo, né? Para uma democracia, é um efeito negativo. Porque a democracia implica em que os cidadãos e cidadãs não apenas tenham informação suficiente e qualificada sobre as escolhas políticas que estão sendo colocadas diante deles e delas, mas tenham também liberdade e autonomia para tomar as suas decisões e fazer suas escolhas. Outro efeito social é que a presença desses grupos, depois das eleições, na formação de governos, tem repercussão para as políticas públicas e para as mudanças legislativas que vêm a acontecer. E isso acaba repercutindo para o conjunto da população. E quando pensamos para além desses elementos institucionalizados, noutra forma de envolvimento político, que é o engajamento sociopolítico de grupos religiosos, normalmente esse engajamento é mais progressista ou mais ligado ao campo da esquerda, movimento sindical, movimentos de bairros, movimentos de mulheres, de pessoas negras e tudo mais, a gente tem um outro tipo de efeito social, que é o engajamento de contingentes religiosos na pressão, no controle social
das decisões políticas, na formação da agenda política, através das suas mobilizações de massas ou das suas organizações que atuam mais ou menos no formato de lobbies, né, junto a governos e a parlamentos. O senhor falou do efeito positivo e o efeito negativo desse cenário. É possível a gente imaginar uma situação em que a gente fique só com o efeito positivo e consiga anular o efeito negativo das manadas? Eu não acredito. Eu acho que a democracia é um desses regimes políticos que oficialmente admite a existência de projetos, modelos, discursos, posicionamentos contrastantes, conflitivos, e eu não acho que seja possível imaginar, num contexto democrático, uma situação na qual nós não tenhamos posições contraditórias, com efeitos, inclusive, bastante diferentes, se expressando e disputando espaço entre si. Aliás, eu acho que um dos testes de uma sociedade e de um Estado democráticos é a capacidade de dar espaço a essas disputas de modelos, de projetos, de interesses, sem uma espécie de ansiedade em resolver rapidamente as tensões e os conflitos que isso gera. Né? Uma sociedade e um Estado democráticos não pode estar empenhado num jogo de soma zero, no qual quem ganha leva tudo e quem perde é anulado, excluído completamente do debate político, das considerações que são feitas em termos do alcance de políticas públicas, programas governamentais, etc. Controle de mídia, manipulação para impedir que posições diferentes se expressem, não são compatíveis com uma ordem democrática. No entanto, eu acho que há limites para que a gente tolere, admita, dê espaço, assegure a presença desse contraditório. E esses limites têm a ver com a própria manutenção da ordem democrática e, para mim, tem a ver com aqueles discursos que, primeiro, se prevalecem de uma maioria eleitoral para desqualificar, excluir sumariamente as considerações, as necessidades e as demandas dos setores derrotados eleitoralmente ou de grupos minoritários na sociedade. Segundo, aqueles grupos que frontalmente se colocam contra as instituições democráticas para atacá-las ou para esvaziá-las. Esses dois tipos de comportamentos são incompatíveis com a existência da democracia e devem ser intoleráveis do ponto de vista democrático. Então, acredito que, nesse sentido, não é privilégio dos grupos religiosos conservadores ou de direita assumirem esse tipo de posição negativa, mas, hoje, há, sim, uma grande visibilidade desse tipo de agência religiosa, de participação religiosa, que envolve elementos muito negativos para o funcionamento e a existência da democracia. Mas eu não acredito que a gente possa completamente isolar, neutralizar esse tipo de problema numa democracia. Mas existe, às vezes, uma receita ou uma ideia de como estabelecer esses limites, de como fazer com que esses limites eles estejam presentes até por essa questão de limitar o espaço do discurso de ódio, limitar espaços desse discurso antidemocrático? Bom, existe. Bom, de certa maneira, existe a lei, né? Mesmo a lei vigente no Brasil já seria suficiente para coibir alguns excessos e alguns abusos que nós temos tido, tanto no uso dos espaços de deliberação pública, de comunicação pública, como no funcionamento das instituições, no comportamento das pessoas, digamos, ocupando funções e cargos públicos. Existe também a mobilização da própria sociedade, seja daquilo que a gente chama, de uma maneira um pouco imprópria, de opinião pública, seja da sociedade organizada em movimentos e grupos, para denunciar,
para pressionar, né, de modo que comportamentos impróprios, indevidos, inaceitáveis, imorais venham a ser coibidos. E acho que, no limite, quando transborda, digamos, a violação desses elementos de respeito à democracia do plano das argumentações, mesmo manipuladoras, para o plano da intimidação e da violência física, é preciso o uso dos aparelhos de repressão, inclusive legais, né, do ponto de vista de processos judiciais, etc., mas também, eventualmente, quando necessário, o uso da força policial para coibir, né, a desfiguração da democracia a partir do extrapolamento de comportamentos políticos que, seja por motivação religiosa, seja por motivação puramente ideológica, ultrapassem esses limites aceitáveis de expressão do dissenso. Eu acho que uma coisa muito importante no contexto brasileiro hoje é que nós precisamos questionar seriamente a lógica majoritária que os setores conservadores e de direita têm tentado impor à nossa democracia. É óbvio que a democracia é um regime que busca expressar a vontade da maioria. Mas a democracia contemporânea, desde muitas décadas já, incorporou a sua compreensão e a sua própria definição a proteção das minorias, a defesa dos direitos das minorias como plenamente compatível com a existência de um regime majoritário. Então, no Brasil hoje, a gente tem a pretensão de pensar os resultados eleitorais e a formação de governos como sendo uma autorização, uma espécie de cheque em branco para que os grupos vencedores se imponham, silenciem as oposições, persigam minorias de uma maneira absolutamente imprópria, inaceitável, injusta, inclusive. Então, esses pontos eu acho que são muito importantes para a gente ressaltar nesse momento em que a gente vive. E são pontos que a gente tem vivenciado, né? A gente tem visto muito esse cenário de silenciamento daquilo que não está de acordo com o que, às vezes, algumas vertentes políticas professam aí. Relacionando isso às eleições municipais, esse contexto de pandemia, ele deve enfatizar isso, tem uma tendência a enfatizar, ou às vezes ele muda de alguma forma esse cenário? Veja, o contexto da pandemia coloca muitas incertezas sobre o nosso processo eleitoral, né? Porque nós vamos ter eleições municipais numa situação na qual o debate político-eleitoral, tal como nós entendemos até o início de 2020, né, até poucos meses atrás, é completamente impossível de acontecer. Então, nós vamos ter processos eleitorais, por exemplo, que impedem a reunião de pessoas em grandes grupos, nós vamos ter um processo eleitoral maciçamente concentrado no uso dos meios massivos, né, TV, rádio, etc., mas também no uso das redes sociais. Nós vamos ter um processo eleitoral que vai demandar da justiça eleitoral e dos partidos uma vigilância muito maior do que nos contextos normais, mesmo já com o retorno em alguns lugares de fiéis aos espaços de celebração. Para a grande maioria do eleitorado religioso no Brasil, eleitorado religioso significando aqui aquelas pessoas que fazem da sua identidade religiosa um critério para a escolha de candidatos e candidatas, nós vamos ter aí uma situação na qual as comunidades não vão estar todas reunidas em nenhum momento e, portanto, precisaremos acompanhar e ver como os candidatos e partidos desenham suas estratégias presenciais e suas estratégias à distância, né, suas estratégias virtuais,
para a conquista de votos. Nós agradecemos ao professor Joanildo Buriti, da UFPE, pela disponibilidade e por nos atender prontamente para essa conversa. Esperamos vocês para as próximas entrevistas. Até logo!